Senador, o senhor é candidato a grão-ordem e grão-mestre da Grande Oriente do Brasil. Eu disse na apresentação que é a instituição social da maçonaria, mas ela se dividiu, né? Assim, não é a única instituição. O senhor podia explicar um pouquinho para o nosso telespectador como é que se organiza no Brasil a maçonaria? Quais são as grandes, digamos, correntes? Bem, a mais antiga é justamente o Grande Oriente do Brasil. Eu falei aqui que tem as lojas, que são justamente, digamos assim, as células em cada estado onde funcionam os maçons. Então essas lojas se reúnem e ali elas formam no estado um Grande Oriente estadual e no nível nacional o Grande Oriente do Brasil, que seria, digamos, o Grande Oriente federal. Isso no caso do Grande Oriente do Brasil, que foi criado em 1822. Depois houve uma cisão e se fundaram as grandes lojas, que já era uma instituição que existia em outros países. Então temos primeiro o Grande Oriente, depois as grandes lojas. A diferença entre uma e a outra é só a forma de governo, porque as grandes lojas não têm a figura do grão-mestre geral. O Grande Oriente do Brasil ele é organizado como se fosse o país. O grão-mestre geral equivale ao presidente da República, o adjunto equivale ao vice-presidente, existem os grão-mestres estaduais que são equivalentes aos governadores, e os dirigentes das lojas, que nós chamamos de veneráveis, que são como se fossem os prefeitos. Então organiza por estado e organiza nacionalmente. Há uma coordenação de ação, os princípios são os mesmos, tanto de uma quanto a outra. E existe também, mais recentemente, os Grandes Orientes Independentes, que foi outra divisão do Grande Oriente do Brasil. Mas todos nós temos as mesmas doutrinas, os mesmos procedimentos e principalmente os mesmos objetivos de vida, que é justamente trabalhar para que a humanidade seja cada vez mais justa, mais perfeita e, sobretudo, que os valores éticos e morais na família sejam muito respeitados. O senhor citou a presença da maçonaria, isso a gente, quando estuda a história do Brasil, a gente acaba aprendendo isso junto, que a maçonaria esteve presente nos grandes momentos da independência, da proclamação da República. O senhor citou Marechal Deodoro era um grão-mestre, né, ou como Dom Pedro I também, e outros presidentes. E a Primeira República também, né? O próprio Rui Barbosa, né? Rui Barbosa, alguns presidentes da República, da Primeira República também foram grãos-mestres ou maçons, não é isso? O senhor diria que na modernidade, digamos assim, nos últimos, da nova república para cá, de 86 para cá, 85 para cá, a maçonaria tem o mesmo peso nas instituições públicas que tinha, digamos, no Primeiro Império, no Segundo Império e na República, na Primeira República? Não, com certeza não. A maçonaria, eu diria, desde o tempo do Estado Novo, de Getúlio Vargas, ela espontaneamente se recolheu e adotou uma postura muito menos participativa na atividade política, na atividade social, aberta, e isso realmente acho que está ultrapassado. Nós temos que até, digamos, reinserirmos no cenário político e social do país, como fizemos no passado, e ao fazermos isso no passado só fizemos bem, não fizemos nenhum mal. Acho que nós temos, por exemplo, um quadro de pessoas que podem perfeitamente colaborar, como podemos ter outras pessoas que não são maçons que possam vir para a maçonaria. Porque a maçonaria está sempre de portas abertas. Eu disse no início, os requisitos para ser maçom são elementares até. Acreditar num ser superior, ser uma pessoa de bem, ter aqui a essência da sua esposa, sendo casado, e se manter de maneira retilínea na vida. O nome Oriente, como é que qual é a origem? Por que é Grande Oriente? O que significa isso? Tem muito a ver com a origem mística, vamos dizer assim, de que o Oriente é onde o Sol nasce, de onde vem a luz, né? Então daí se convencionou chamar um lugar onde está, por exemplo, um estado seria o Oriente, por exemplo, o Oriente do estado de São Paulo, quer dizer, então o local do estado de São Paulo. Grande Oriente do Brasil, quer dizer, então todo o país, todo o Brasil. O senhor essa sua ideia de da maçonaria voltar, digamos, a uma presença mais pública, mas o senhor já iniciou isso tornando pública a sua candidatura, né? Como é que foi isso? Na verdade, eu venho fazendo há mais tempo. Eu estou há 7 anos que no Senado, todo dia 20 de agosto, que é o dia consagrado ao maçom, eu promovo uma sessão de homenagem à maçonaria, justamente para promover essa divulgação. Eu não consigo entender
Porque tendo coisas boas, você tem que esconder as coisas boas. Então eu acho que nós realmente temos que divulgar. E principalmente num momento em que o país reclama de mudanças, principalmente na questão ética, na questão moral. Então por que, por exemplo, não estou falando da maçonaria, mas de outras instituições, por que não estariam participando mais ativamente? Talvez não seja por causa dessa omissão que haja a facilidade de haver a prosperidade, vamos dizer assim, dos maus costumes. Eu acho que é. Acho que se temos... Eu sempre falo para os meus amigos, inclusive meus colegas médicos, que às vezes, não gosto de política. Pô, se as pessoas de bem não entram para a política, estão deixando o caminho aberto para aqueles que não são de bem possam se aproveitar da política. A gente tinha uma frase nesse sentido também, né, o teatrólogo Bertolt Brecht. No mundo também, a presença dos maçons é muito importante. Eu recolhi aqui na página do Grande Oriente do Brasil, Voltaire, Goethe, Beethoven, Haydn, Mozart, né, Frederico o Grande, Napoleão, para minha surpresa, Garibaldi, unificador da Itália, né? Poetas como Byron, Lamartine e Victor Hugo. No Brasil, Zé Bonifácio, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, né, o que coloca o exército também. Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, que ambos marechais, né, Prudente Moraes, Campos Salles. No mundo também, os maçons tiveram uma presença forte em várias áreas, conforme eu coloquei. Como é que está hoje a situação no Brasil? O senhor disse que houve um certo recolhimento. Essa posição também foi tomada em outros países? Não, mas um recolhimento em termos de participação na vida nacional, pública, né? Exato. Participação pública, exatamente. Exato. Mas não um recolhimento em termos de ação. Não, a maçonaria tem crescido, tem se multiplicado, tem atuado bastante, mas eu diria de uma maneira muito silenciosa. Há aqueles que defendem que na maçonaria tem que se fazer a coisa com a mão sem que a outra perceba. Mas isto é uma forma que eu entendo assim, quando você vai dizer que fez um bem para uma pessoa, você não tem que estar propalando que fez o bem para aquela pessoa. Mas quando você fez um bem para a sociedade, você tem que prestar conta dessa sociedade que fez o bem. Você citou aí casos no mundo todo, por exemplo, a Revolução Francesa foi feita por maçons, a própria independência dos Estados Unidos foi feita por maçons, até se tem lá na cédula de $1, e hoje tem os símbolos maçônicos. Tem um triângulo, né? Então, na verdade, a maçonaria ela foi responsável pelos grandes movimentos, vamos dizer assim, de queda das monarquias no mundo. E até as monarquias que se mantiveram numa aliança com a maçonaria, se transformando em monarquias parlamentaristas, quer dizer, mais democráticas. Então, a maçonaria, na verdade, até as perseguições que sofreu, porque ela passou a acolher aquelas pessoas que tinham pensamentos avançados, você citou em vários campos, né? Na música, na poesia, na história, mais avançado no seu tempo. Exatamente. Né? Então, essas pessoas foram se juntando. E se juntaram, inclusive, quando nós dividimos em dois pontos a maçonaria operativa, que nós chamamos, que é aqueles realmente constituídos pelos construtores, os pedreiros. Então, era dividido naquelas três categorias, o aprendiz, o companheiro e o mestre, que até hoje prevalece na divisão da maçonaria. E depois entraram os intelectuais, vamos dizer assim. E aí passou a se constituir a maçonaria especulativa, que é a maçonaria que especulava, pensava, buscava novos momentos. E é a maçonaria que nós vivemos hoje, a maçonaria do pensamento, uma maçonaria que formula, que pensa no futuro do país, a partir da família e principalmente que age. Eu acho que nós temos que agir e agir de maneira participativa mesmo, com as outras instituições da sociedade civil, com os governos no âmbito municipal, estadual e federal. Ok. Muito obrigado, senador Mozareto Cavalcante, por esse esclarecimento sobre uma instituição que desperta tanta curiosidade no público e sucesso na sua campanha. Muito obrigado. Para presidente, para grão-mestre geral da Grande Oriente do Brasil. Agradecemos também aos telespectadores que nos acompanharam até agora, lembrando que se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida sobre este ou outros programas de entrevista da TV Senado, pode utilizar este e-mail que está aí na sua tela, que é o entrevistas@senado.gov.br. Muito obrigado mais uma vez, senador. Agradeço. E obrigado aos telespectadores que nos acompanharam. Até o próximo programa.